crianças, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui no nosso Papo de Águia com essa pessoa que tem todo o meu respeito e a minha admiração, uma pessoa maravilhosa, que eu sou muito fã dela. E ela é técnica em música, formada pelo Conservatório do Rio de Janeiro, graduada e pós-graduada em odontologia. Ela também é bacharel em Direito e pós-graduada em Direito Ambiental. Foi uma das vereadoras mais atuantes do Cerro. Eu estou falando com essa pessoa maravilhosa, Karina Rosa de Oliveira Santos. Seja muito bem-vinda. Obrigado por você ter aceitado nosso convite. Obrigada, Valdir. É uma alegria estar aqui com você e estar no Cerro, né? 20 anos de Cerro. Eita, já é serrano. Eu te confesso que é uma trajetória muito grande, até mais do que a descrição do mini currículo aí. É uma trajetória bastante longa, né? E batalhadora, essa trajetória. Que legal, que legal. Eu falei para aqui, estou brincando com a Karina, dizer para ela aqui que só faltou o brevet de avião, que o resto ela é tudo, né? Então é só isso. Karina, me conta uma coisa. Conta um pouquinho de sua história pra gente. Quem é essa pessoa maravilhosa? Quem é a Karina, enquanto pessoa, enquanto profissional? Faz um resumo breve da sua história pra gente. Como é que foi chegar no Cerro? Bom, Valdir, eu sou natural de Teoflotone. Tá. Inclusive, já tinha uma ligação quem com fundou, você. né, Teoflotone, um serrano, né? E eu saí de casa muito nova, né? Década de 90, né? Por volta de 1994, eu saí de Teoflotone porque eu queria fazer um curso que não fosse nem direito nem administração. E na nossa época, né, década de 70, eu tenho 47 anos, não tem problema nenhum em falar a minha idade. Estamos bem, eu tenho 48. Estamos bem. A gente tinha a opção de fazer científico, contabilidade ou magistério, né? E assim, eu fiz o científico, né? E aí na perspectiva de ir para uma graduação, né? Nesse tempo, fiz o curso técnico de música em Teoflotone, meu brincar ainda. Eu vou fazer isso aí, Murica. Então, eu já saí de Teoflotone, embora nova, mas com um curso técnico de música. Mas não queria fazer nem direito, nem administração, que eram os cursos que ofereciam na época, e numa faculdade particular, né, inclusive muito bem conceituada. Mas não tinha a área da saúde, né? Que é o que você queria. E aí, fiquei em Belo Horizonte 2 anos, muito jovem, fiz pré-vestibular. E aí passei em odontologia, em Diamantina, na UFMG. Naquela época realmente era. Então, fiz a odontologia, né? E de lá para cá, venho sempre estudando. O meu primeiro emprego público, aliás, como servidora pública, né? Foi pela Prefeitura Municipal de Cerro, como dentista, na área da saúde. Na educação, foi no Conservatório Estadual de Música, Lobo de Mesquita, durante Era uma vida muito, muito corrida, porque a faculdade de odontologia, mesmo sendo federal, é um curso muito caro, porque você tem materiais instrumentais para comprar. E aí eu formei em odontologia porque eu dava uma aula no conservatório de 7h10 às 8h, ia para a faculdade de 8 a meio-dia, dava minha segunda aula de música de 1 a 1h50, voltava para a faculdade de 2 às 6h10 da noite e ficava no conservatório de 6h10 às 10 da noite. E foi graças ao meu curso técnico, e depois a gente vai voltar nesse link da importância de um curso técnico, que eu consegui me graduar em odontologia por causa da música, né? E aí, por ironia do destino, fiz pós-graduação em odontologia, atendi pelo SUS e vim concluir a faculdade de graduação em Direito
Ou seja, E tudo ou a ver, seja, odontologia, direito, né? Tem tudo a ver. e olha só que Legal, interessante, eu legal. saí de Choflotone na época porque eu não queria Vai fazer, entender né, uma área o quanto que a vida leva a gente a é, circunstâncias, quanto que a coisa muda, né? É é. muito legal. E Viver é tão aí bom. me vejo hoje com 47 anos, Uhum. né, formada em odontologia e direito e graças ao curso técnico de Que música, legal, viu? Você foi música em quê? piano, Piano. Deixa a né? cara, filho. Assim, Tem cara assim de piano, a gente olha. tem uma vantagem, né, que a mão de pianista é uma mão que tem que ser automaticamente, né? A técnica Aham. tem que ser leve. E como dentista, Também. né, tem que ter, né, uma técnica que você não pode, então, Que que legal. as coisas. E odontologia é um curso técnico Uhum. também, o direito é um curso técnico, né? E É. a música, por incrível que pareça, também é um É muito curso técnico, técnico, verdade. Música né? também. Eu sou de Embora sabatina. ambas as áreas, eu penso em qualquer área, a emoção, a É, alma, a gente tem que colocar verdade. nisso, né? Em Verdade. todas as áreas da vida. Verdade. Mas a Porque técnica é fica fundamental. mais leve, né? Sim, sem dúvida. E aí, olha, nós, claro que a gente passa por diversos desafios na vida da gente. Eu sou prova viva disso, né? Já passei por diversos desafios. E eu queria que você contasse um desafio seu, pessoal, que foi assim, muito difícil para você, mas que você passou. Ó, diante, né, desse breve relato né, da minha vida, foram vários, né? É Vários fato. desafios. E se eu pudesse te dizer um que realmente me marcou, por incrível que pareça, não foi o fato de eu ter tirado a minha mama, que eu tive um câncer de mama e sou mastectomizada. Uhum. Mas o meu maior desafio foi ter levado esse mandato último político até o final. A Você é uma cada guerreira. dia, a cada semana, Valdir, acho que foram vários desafios semanais, sabe? Consigo te entender. E A olha, energia, né? é Aquilo que. porque realmente quando você. Eu passei pelo sistema de saúde no Uhum. SUS, que eu fui dentista, né, por um tempo, longos anos, como eu falei, na época pela Prefeitura Municipal do Cerro, na primeira gestão do Guilherme. Uhum. Passei pela gestão do Nondas, então passei pelo sistema de saúde, Eita. pelo sistema jurídico, pelo sistema político. É, E o que mais me marcou, e eu poderia dizer me traumatizou, foi, sistema político. foi estar no mandato político aqui no Cerro. E o que eu Olha que queria te engraçado. dizer que, talvez especificamente na minha vida, um dia que eu jamais vou me esquecer foi o dia que eu entrei para o hospital público para fazer a minha cirurgia de mama e deixei minha mãe na portaria, porque eu fiz o tratamento pelo SUS, Uhum. sou muito grata, e pela minha faixa etária, há 7 anos atrás, você não poderia ter acompanhante. E aí eu lembro da imagem de eu entrando para a cirurgia no dia anterior, no Hospital Alberto Cavalcante, em Belo Uhum. Horizonte, e deixei minha mãezinha me esperando, e aí, né, foi uma tensão. É claro. Mas não foi tão dolorido, tão, tão difícil quanto, como eu te falei, Receber uma dessa. esses anos do mandato. Daí vem a minha admiração por você. Eu acompanhei realmente seu mandato. Eu agora eu não sabia que você tinha passado por esse problema de saúde, visto, né, passado pelo SUS e tudo mais. Ou seja, você foi, na verdade, e cumpriu uma pessoa do papel político que de fato viveu aquilo, né? Ou Sim, seja, a gente conhece diversos políticos que, olha, eu tenho um problema de saúde, o último lugar que ele procura é o SUS, né? Não é uma realidade, isso não é comum, você não vê isso, né? Não é bem assim. Você conseguiu passar pelos processos, isso a partir de agora só aumentou a minha admiração por você. E eu imagino que não tem sido fácil, não foi fácil para você passar esses mandatos, porque conforme eu disse inicialmente, foi uma das pessoas mais atuantes que eu já vi
Eu tenho 48 anos, né? Já me aventurei sendo candidato a vereador Ah, é? na Diamantina, né? Ai, Pouquíssimos votos que eu perdi, acredita? É, ah, bem, mãe disse pra mas mim, não, você Deus, não perdeu, Deus não. sabe o que A minha faz. mãe disse, você não perdeu, não. A vida vai te mostrar se você perdeu ou ganhou. Foi Sim, muito sábio isso. Não exatamente, esqueça da minha mãe dizendo exatamente, isso, né? exatamente. Mas você conseguiu e fez o mandato e assim... E eu via, você fazia aquilo que eu queria fazer. Foi muito aguerrida, né? Você está de parabéns, filho. Pô. Ô, Valdir, mas eu vindo aqui para a gente conversar, eu reflito muito, né, com relação à questão da política. Uhum. Que era a minha outra pergunta. O que te levou a entrar na política? Você pode continuar. O que me levou, e antes de começar a falar sobre Aham. isso, né, temos posicionamentos diferentes, eu acho isso muito bacana, porque se todo mundo pensar igual, fica, Né? né, O que não e quer dizer que um tem esteja, posicionamento diferente. faz a gente E o povo refletir. acha que é tudo diferente, né? E não é bem assim. Tem um monte de coisa que eu É concordo, né? incomum, né? Exatamente. Que não pode é ter o discurso de ódio, radicalizar demais, porque aí, né? Mas desde que a Anglo-América estava Uhum. estabelecendo em Conceição do Mato Dentro, eu como dentista e eu já vinha refletindo e muito com a questão do Sistema Único de Saúde, de ver o quanto a gente vive no Brasil, no estado e no município com uma desigualdade social tremenda. E assim, é esse sentimento, né, de refletir como dentista, Uhum. né, eu já tinha. E teve um livro que eu li à época que chama Desenvolvimento como Liberdade, de um autor que foi um Nobel de Economia, Amartya Sen. Uhum. Esse livro meio que deu uma... Falei assim, gente, é essa sacada, onde, resumindo assim, o pensamento, ele fala que quando a pessoa não tem a liberdade de escolher algo, e essa liberdade de escolher está diretamente associada à desigualdade social, Uhum. porque se você tem, você tem passa fome, você Sim, tem liberdade para escolher. Se você tem fácil que não. algumas carências, É fácil que você não pode falar em liberdade de não. escolher. E a grande sacada desse livro é isso, que a gente, antes de falar em liberdade, a gente tem que Olhar libertar para o o outro, povo, olhar para o né? outro e falar assim, aquilo ali pode fazer. No mínimo Verdade. existencial, É verdade. né? É fato. E isso foi uma virada e eu pensei, gente, a Anglo-América está vindo para o cerro, né? Fatalmente, minério de ferro, Uhum. né? Demanda uma degradação É ambiental, fato. por óbvio, É né? fato. E nesse sentido, eu pensei, a cidade já é pobre, já tem muita gente pobre, muita gente. Uhum. E vindo a Anglo e ainda não pensar uma forma estruturada, legalizada de vir, e eu Uhum. falei isso num vídeo na época, Facebook, Uhum. salvo engano, É, falei exatamente. isso num dia de manhã no consultório, falei, gente, a água do cerro, se for do jeito que tá vindo aí, isso, tô falando de 2011, salvo engano, Isso. Lembro. mais ou menos assim, vamos pensar, né? Tem que, a água vai diminuir aí. E quem mais sofre É quando a fato. água diminui? É fato. Não vai, eu falei isso no vídeo, não vai acabar a água, faltar água aqui no centro, onde eu tenho meu consultório, Uhum. né? Enfim, vai começar a comprometer o pessoal que já está passando dificuldade. E eu vi isso no Sistema Único de Saúde, na Uhum. odontologia, atendendo em Três Barras, São Gonçalo, Ausente, Baú. Você vê, você vai nas É fato. comunidades. E aí eu falei isso e aqui, vamos acordar pra gente, Valdir, para quê? Esse vídeo me, Viralizou. e me deu consequências, né? Políticas, que aí no final, políticas e de silenciamento, né? Porque Ele nos vai fazer isso ameaçam também. de todas as formas. É, porque, digamos que no final do vídeo, eu não soube me expressar, né? E acabou que eu ofendi, né, algumas pessoas na época vereadores. Uhum. E aí eu falei assim, gente, mas eu não falei mentira, eu coloquei uma Faz coisa que parte. deve ser Aham. refletida, né?
E aí eu falei, eu preciso estudar, porque eu estou falando de uma forma que talvez eu seja mal interpretada. Entendo. E aí eu falei, tem uma PUC aqui em frente à minha casa, eu vou estudar que talvez eu, né, precise me Aham. expressar melhor, ou eu precise, antes de ir numa Câmara Municipal e falar que o SUS não está legal, eu preciso, né, saber Como como. é que Não basta só funciona? ler o É. livro do Amartya Sen e falar, o Aham. povo está passando fome, não tem liberdade, sabe? E aí, quando eu estava no curso de Direito, eu percebi que não bastava somente estudar direito. Era Uhum. preciso ocupar um espaço de poder. Sim, Só que aí verdade. tive um intervalo pelo adoecimento do câncer de mama, Aham. interrompi o curso de direito, e Tá. aí me candidatei depois que eu estava melhor, e aí deu certo. E aí Eita. eu, Você ganhou quantos votos? acho, menos de 300 votos, né? Uhum. Mas, é, te respondendo, é essa chama de querer fazer algo, né, pela sua Aham. comunidade, né, é uma força que realmente, né, Mexe. vem, É mexe. envolvente. Quando você assusta, já tá lá. E É, assim, é eu verdade. confesso que foi uma surpresa eu ter sido eleita, porque uma eleição municipal, É muito difícil. onde para vereador, onde cada família Uhum. praticamente do Cerro É isso mesmo. lança É um isso mesmo. candidato, É e muito eu difícil. vindo, né, de Choflotone, mesmo estando aqui há Uma sociedade anos. conservadora, né? Uma série de coisas que já tem uma linha política de famílias e Sim, tudo sem mais. É muito dúvida, né? difícil. É muito difícil, E de fato. aí eu lembro, não sei quanto tempo, como que tá aí, Não, fica à Valdir? vontade. Mas eu lembro, Valdir, que assim, eu entrei assim, não imaginava que eu seria eleita, Aham. sabe? É E mesmo no no meio do último nada. minuto do segundo tempo, eu entrei no site, acho que eu estava, sei lá, em 14º, 15º, aí fui dormir. Quando eu acordei, estou vendo lá em último lugar, digamos assim, mas me considero em primeiro. Claro, lógico. Eu lá de camisinha vermelha, né? Tipo assim, a comunista, longe de mim, longe de mim. Entendi. E fui eleita e Que exerci o legal. mandato com o melhor que eu pude. É, e foi mesmo. Me Foi um dei mandato realmente diferenciado. de alma e coração, e é isso. Que legal, que legal. Muito top, muito legal. Bom, vamos mudar um pouquinho, vamos falar de mulheres, né? Porque falar, eu acho que uma das maiores representações femininas que o ser já teve, de fato, chama-se Caribe, né? E eu queria perguntar para você o seguinte: existe um movimento, né, em favor da mulher? Quer dizer, claro, isso aí é a nível mundial, né? Mas no centro também tem diversos movimentos voltados a nível da mulher. E eu quero levantar uma coisa para você, que eu amo o seu senso crítico, que é a forma que você vê as coisas, né? É, este movimento, você entende que é em prol de todas as mulheres? Ou não é bem assim? São em prol de algumas mulheres. Bom, Valdir, antes de falar, né, se é em prol de algumas ou não, a maioria, primeiro a gente precisa se reconhecer Uhum, num lugar, mesmo sendo mulher, de esforço para não sermos machistas, claro. sabe? Uhum, Para perceber que uma mulher está, né, digamos que, destacando em uma área ou outra e apoiar essa mulher, né? Então, eu não sei te dizer pelas outras mulheres, mas eu, enquanto, né, estive no mandato, enquanto dentista, eu procuro sempre apoiar a minha irmã, mulher. uhum, E me reconheço também numa sociedade, né? A gente nasceu numa sociedade onde o patriarcado, né? Ele está é, estabelecido, né? Então, eu penso que a política, e pelo menos o que eu fiz na política, não foi para poucas ou muitas, mas mas foi foi para. para as mulheres, né? Exato.
Enquanto eu estive vereadora, nós E aprovamos você uma... recebeu, foi recíproco isso? Não, não foi. É isso que eu quero dizer. Não foi. Você E passou eu por também, momentos extremamente complicados, e né? eu me decepcionei, É, confesso, entendeu? Mas você entende também que é preciso reconhecer também essa questão de nós, enquanto mulheres, também, né, sermos machistas e também é é, uma dificuldade a gente reconhecer uma mulher né, sim. digamos que numa linha de trabalho bacana Aham. e enquanto mulheres apoiar isso é um Porque eu acho avanço e eu interessante que me assim, decepcionei e a gente muito. precisa de ampliar essa palavra que chama-se vulnerabilidade. Né? As pessoas acreditam que vulnerabilidade seja a falta de um emprego, uma pobreza, um estado de miséria, que Também, também é. Eu sei que vai. também. Só que você, naquele momento, estava no estado vulnerável, né? Quer queira ou quer não. E aí eu posso dizer diversas É, eu, situações. eu E faltou esse abraço, né? Faltou assim, olha, estamos contigo, sim, independente de qualquer situação, estamos contigo. E realmente eu não vi. não, eu decepcionei não só com a questão das mulheres ocupando um espaço político, seja no legislativo ou no executivo, me Uhum, decepcionei com várias, mas também tem esse olhar de entender que é, estamos, né, em andamento. inseridos É, numa sociedade que ainda tem muito que avançar, é né? fato. Principalmente as mulheres se apoiando. E precisa tanto, Valdir, que o exemplo nítido é uma Câmara Municipal onde temos vereadores, são todos homens, Uhum. né? Ou seja, não Já assim só como as mulheres, Diamantina, né? assim como Diamantina. É, Então, olha só, não só as mulheres que estão no espaço de poder, mas nós mulheres na sociedade civil ainda, né, temos que melhorar, sabe? porque é um absurdo, sinceramente, mulher não votar em mulher, É fato. sabe? Assim, temos homens É maravilhosos fato. que Sim. nos representam, né? Mas é necessário estarmos ali É. naquele espaço de poder. Tem que ter uma Eu situação de sou dessa beleza. opinião, É não fato. só de beleza, É, quando eu mas falo de beleza de modo geral, não é, só a beleza em si, eu falo da beleza sim, da mulher é. presencialmente. Né? Então, eu estive sim, né, vulnerável em várias ocasiões, Entendo. mas Passou. vamos É, seguindo. e naquela época eu não consegui te dizer, mas você me fez muito lembrar de forma tão aguerrida minha mãe. Que ela ficou. Eu perdi meu pai com 8 anos de idade, minha mãe ficou com 6 filhos, aos 41 anos. Né? E assim, todos os valores que eu tenho, tudo que eu busquei para conquistar, para chegar nesse estado, tá falando de dar aos meus filhos o direito de escolha, né? Tudo isso que eu busquei, eu Exatamente. aprendi com a minha mãe. Então, assim, eu sou de forma muito nata ao meu jeito, de que eu aprendi com 48 anos, um defensor de fato das mulheres. Quem as mulheres que convivem comigo sabem disso, na verdade, a maioria que convive comigo é mulher. Então, assim, eu de fato estou muito junto e você conseguiu me relembrar de forma tão aguerrida, de forma tão forte, a minha mãe, e principalmente por causa do contexto que você defendeu. Eu fui uma daquelas pessoas que já passou várias vezes, 5h30 da manhã, eu estava na fila do INSS, que era a única coisa que tinha que dormir lá com a mãe, para me esperar uma consulta para talvez eu conseguir. Né? Então, Uhum. assim, eu fui uma dessas pessoas e eu me vi ali na sua defesa e agora, publicamente, eu quero falar que você é uma pessoa maravilhosa, que você faz a diferença, inclusive, quanto política, mas, acima de tudo, enquanto mulher. Você está de Obrigada, parabéns, Valdir. tá bom? Obrigada. É, um assunto polêmico. Vamos lá. O que a mineração representa para você? Um atraso ou um avanço? É, a gente já começou a falar disso, né, um pouco Uhum, no início. Eu penso que a forma que a mineração hoje está, né, desde que uhum, vem acontecendo, ela é um atraso. Bom, eu não sou, quisera eu, né? Por isso que eu estudo, eu fico, né? Eu é lógico. não sou dona, nem quero ser dona da razão. Mas esse modelo de mineração que foi proposto, que vem sendo proposto, é um atraso. Uhum, Porque se você for
olhar os dados estatísticos, todas as cidades que viveram esse processo de mineração são cidades que sofreram alto índice de violência contra a mulher, né? Porque, não A preciso te maioria da dizer, população é masculina, é fato. né? É fato. Há um esgotamento e um exaurimento, né, da natureza em todos os seus entes, mata, cerrado, água, e quando acaba, muda-se de local como se muda de quarto para cá, para outro cômodo. Itabira é assim. Então, quando você fala que é um avanço ou um atraso, respondendo bem grotescamente, esse modo é um atraso. Né? Agora, precisamos de mineração. Eu tenho minha cadeira odontológica, meu carro, já falei isso inúmeras vezes. Mas a forma que se dá é um atraso e aumenta, como eu falei, vários índices, desde violência contra a mulher, né? Crimes em vários aspectos. E a desigualdade social também, não tenha dúvida disso. Onde se minera, os mais ricos vão ficar mais ricos e quem é pobre vai ficar miserável. Não tenha dúvida disso. Nesse sentido, não sou eu, são os estudos, as estatísticas. E o cerro tem outras saídas, né? Enquanto desenvolvimento. Entendi. Para o cerro, eu considero uma Que nesse tristeza. momento você não é. Mas, né, quanto mais adiar, na minha opinião, melhor. Prepare a cidade com a rede hoteleira, né, com o comércio. Mas mesmo assim, vai matar pessoas, águas, matas, cerrado, sabe? Isso, como a gente falou no início, isso mexe O que muito um comigo. outro lado que você viu seu, além da mineração? Eu por incrível que pareça, eu ainda terminei o mandato com o título de cidadão honorário. Então, eu amo muito, muito, verdadeiramente o cerro. Eu vejo e, nossa, professora Zarinha, professor Danilo podem falar com muito mais propriedade do que eu com relação ao potencial, né, no turismo que temos. Verdade. O cerro tem um dos lugares mais bonitos da região, casarios, é o cerro. né, o centro histórico do cerro, de uma preservação, é de uma beleza. Aí quando você fala, e o turismo, se até hoje não, né, não trouxe desenvolvimento, mas porque talvez faltasse políticas públicas, né, efetivas na parte do turismo para fazer a diferença. Então eu vejo um potencial turístico muito grande pelo patrimônio histórico. Vejo também na questão O próprio turismo ecológico, né? ecológico. Olha, se eu fosse falar, se eu estivesse na política, uma dos minhas viradas de chave seria o ecoturismo. Quem é Mariana para falar de cidade do mountain bike, Conceição para falar de portal né? Cerro tem um potencial que, se fosse explorado nesse sentido, a gente poderia ter outras vertentes de desenvolvimento muito melhores, né, do que a mineração. Perfeito. Maravilha. Você foi na política, esteve na política por um mandato. Como você vê o ser politicamente hoje? E como que você quer ver o ser politicamente daqui a 10 anos? Eu espero nunca mais ocupar um cargo político. Não faço, não. Não tenho intenção. Mas mesmo. Eu consigo te entender. E quando a gente fala nunca mais... Você foi clara, um cargo político, que é diferente de não participar da política. Porque somos políticos, né? Não adianta. Eu fico só ouvindo quando a pessoa fala assim, não gosto de discutir política e futebol. Falo assim, somos seres políticos e temos que discutir política e futebol, o que seja. Não podemos querer matar uns aos outros, né? Termos discurso de ódio, mas quando não se fala em política, né? Aí que vai piorar a situação. Não vai ficar legal. Mas ocupar um cargo político, não quero mais. Eu não sei te dizer como será. Eu espero que seja melhor do que
Tem sido. Mas eu acredito que a gente caminha para melhorar, É fato, sabe? é fato. E eu reconheço todo o esforço do gestor do Nondas, do Guilherme. Eu penso que não é. Só quando você está ali que É que você você vê vê. Não é como fácil. que é. Não é fácil. Que a gente entra com né, com muitos sonhos, muitos ideais, e você percebe que para realizar é bem difícil. Não é fácil. Tá? A própria burocracia de legislação, de tudo mais, trava muita coisa. Né? Os interesses pessoais daquelas pessoas que estão juntas não é fácil. Então, acaba que eu acredito, pela visão de longe, que não, dentro da minha empresa eu defino aquilo que será, o que não será e pronto. Mas a gente sabe que não vê. Mas mesmo na empresa, você também depende das outras pessoas, né? Mas é mais fácil, né? É mais Não fácil. precisa passar por tantas fases. Eu espero. Uma crítica que eu sempre fiz, Valdir. Aqui no Cerro existem 2 famílias. Eu já falei isso, vou repetir, que você me dá liberdade. Existem 2 Eu famílias. tratei isso aqui, inclusive, na nossa conversa com o Guilherme. Eu tratei foi de forma muito clara. 2 famílias monopolizam a política no Cerro. Sim. E é isso. E precisa que tenha, né, uma outra via aí. E, assim, como eu falei, reconhecendo muito a gestão dos 2. Mas, né? Eu te entendo. Consigo te entender. E eu comungo da sua mesma opinião. O meu avô, ele é de Capivari. Né? Então, Capivari tem um monte de cunha, né? Sim, sim. Então, meu avô de Capivari. Então, assim, a minha ligação com você já é de muitos anos. E a gente, de fato, cria um amor. E eu tenho aprendido tanto ao longo desde 2007 que eu frequento o Cerro. Né? Eu me aventurei na faculdade ali por 2 anos, mas não vou concluir. Mas, e realmente, esse Cerro é apaixonante. As pessoas são apaixonantes. Você não encontra as pessoas que são aqui no Cerro em qualquer outro lugar. É muito difícil. É o jeito serrano de ser. E a gente se apaixona. Nesse sentido, eu também, né, fui muito acolhida, né? Mas essa crítica eu faço, né? Que existem 2 famílias que se alternam no poder. E que a gente precisa refletir sobre isso. Né? Mas adoro os 2. Não, não tem dúvida. Inclusive, as pessoas acham que... Né, tem alguns dias que eu me decepcionei com o Nondas, como também me decepcionei com o Guilherme, como eu também decepciono, como você decepciona. Né? Mas é isso, eu penso que poderia ter, né, mais uma opção aí para o pessoal votar. Entendi. Com certeza não serei eu. Pô, já achei que ia levar uma Não. Aí, Kire, estamos partindo para o final. Eu queria que você falasse o seguinte: qual o legado que você quer deixar para sua família? Qual o legado que você quer deixar para você? A minha família, né, de Teoflotone, né, meu pai, minha mãe. Meu pai está com 86 anos, minha mãe com 74. Eu sou a filha mais velha, tenho mais 2 irmãos. Minha família já sabe quem eu sou. Eu não preciso provar. Olhar muito de você. Nada, e eles me admiram em vários aspectos. O que eu quero deixar no Cerro, e eu penso que daqui a alguns anos vão falar com toda a modéstia, assim, quem era essa menina louca que ocupou o espaço ali da Câmara Municipal e falou tanta coisa. Eu quero deixar esse exemplo de falar, de ir à luta, sabe, Valdir? Mesmo sabendo que vão ter desafios, né? Eu, enquanto mulher na Câmara Municipal, falei tudo que eu tinha vontade e pessoas que são silenciadas aqui viram em mim, né, uma representatividade. Aprovamos legislações na pauta de violência contra a mulher, onde qualquer homem que esteja ainda respondendo algum processo com relação à agressão contra a mulher e não tenha transitado em julgado, seja impedido de contratar pela administração pública. Aprovamos legislações com relação à diversidade, né? Com relação à questão do Dia do Orgulho LGBTQIA+, em nível municipal, que deve ser falado, sim. Sim, em Diamantina teve um movimento maravilhoso.
Então, assim, eu espero ter deixado não só um trabalho legislativo, que eu dei o meu melhor, né, na área da saúde, mas o legado de falar, sabe? Uhum. De não deixar silenciar-se e ser apagado enquanto pessoa. Eu espero deixar esse legado de falar, Entendi. Que é né? importante, que é o De padrão que falar, precisa. né? Seja no espaço político, seja em qualquer outro espaço. Não silencie, É né? verdade. É Fale. verdade. Então, Isso esse aí. talvez seja o meu maior legado. Quantas mulheres, né, casadas, né, construíram família aqui no Cerro, não têm coragem de falar, É, né? Quantos LGBTQIA+, não têm coragem de é falar? fato. Quantos negros não têm coragem de Fato. falar? Quantos brancos? Eu deixo esse legado. Falem, Vale, não vale. sejam E é silenciados, importante, exatamente, isso é silenciadas. importante. E a gente, de fato, precisa falar. Eu carrego muito isso comigo também, principalmente dessa parte de defender a minha cor e tudo mais, porque eu passei muito isso. Então eu Nossa, falo, até hoje, eu entro na escola, muitas pessoas conversam comigo e no final você pergunta assim, você é o que mesmo aqui? Né? Então, assim, eu falei, cara, eu preciso falar mais. Eu preciso demonstrar mais. Porque eu sim, preciso mudar esse perfil, esse estereótipo de um empresário. Pô, peraí, né? Então, acho sim, que cai nisso aí que você está dizendo, que você está falando. sim. E quando a gente não fala, a gente adoece. É fato, é fato. É. Vamos fazer um bate-volta rapidinho, um amor. Um amor, minha mãe. Eita, um sonho. Eu já realizei alguns, mas eu gostaria de não ver as pessoas passarem fome. Eu acho isso bizarro, sabe? Não no mundo. Uma palavra. Enquanto enquanto você vê pessoas com 20 Ferraris no Oriente Médio e você vê as pessoas É numa fato. miséria. Então, se eu pudesse ter um sonho, eu não queria ver nenhum ser humano, nenhum animal passando fome, sabe? É muito Entendo, triste isso. entendo. Uma palavra que define carinho. Persistência. Opa, Eu fui muito persistente ao longo da minha vida. entendo. Estou Verdade. cansada de ser guerreira, estou cansada de ser guerreira, mas quando eu olho para minha mãe, eu falo assim, quando eu olho para ela, assim, né? Ei, Mas persistência. então, que legal. Aqui, obrigado por você ter aceitado nosso convite. Você é Então, uma querida, pessoa conte maravilhosa. comigo Eu sou para. mais seu fã hoje do que eu era antes, tá? Oh, gente, E obrigada. sucesso pra você. Obrigada. E te cuida agora. Aprenda a ter Sim, cuidado agora. sim. Chega de guerra. Valeu, Ágata. Te vejo no topo.